Esta apresentação faz parte dos produtos entregues para o 28º Congresso de Iniciação Científica da Universidade de Brasília, com o tema de estudo As Cidades Saudáveis pós-Covid-19, estudo sobre materiais superficiais, que é coordenada pela professora Marta Bustos Romero, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Brasília. O estudo tem como base a crescente preocupação climática do século XXI e o aumento de temperatura de 1,5 graus centígrados apresentado pelo IPCC. Com isto, a ONU vem realizando conferências que ajudam a entender como essas mudanças climáticas alteram a vida das cidades e nos ajudam a definir o que seria uma cidade saudável, uma cidade que engloba vertentes sociais, ambientais e de acesso para todas as classes. Resultante do processo de urbanização emergente e do aquecimento global, uma das principais modificações climáticas dentro das cidades é a formação das ilhas de calor. Por isso, dentro da metodologia de pesquisa, foi incluído amplo referencial teórico sobre as ilhas de calor urbanas e como as cidades lidam com o aumento de temperatura, assim como os principais materiais que mitigam essas temperaturas. Dentro dos impactos negativos decorrentes do desenvolvimento das ilhas de calor urbanas, ressaltamos os impactos sobre pessoas afetando o seu sistema termorregulador e sobre microclimas urbanos com alterações climáticas de diversas escalas. Estes impactos afetam todas as cidades, por isso, planejadores urbanos começaram a aderir a soluções sustentáveis que aliviam o estresse. Para exemplificar como as ilhas de calor urbanas são tratadas no mundo, separamos 4 pontos. Em cidades extremamente adensadas da Ásia, para a mitigação das ilhas de calor, determinaram que a morfologia urbana, os materiais de construção e a aplicação de diferentes tipos de vegetação nas fachadas dos edifícios são técnicas eficientes para reduzir as temperaturas urbanas na Ásia. Na Europa, a troca de pavimentação para grama granitínica ajuda na alteração da temperatura, assim como no uso de iluminação que se mostrou mais eficiente junto a pavimentações de cores claras. Em contraponto, temos a África, que reflete a ausência de estudos sobre os materiais em regiões de clima extremo, o que reforça a criação de assentamentos informais com materiais pobres, vegetação limitada e falta de acesso aos serviços públicos. Por fim, no Brasil, as tendências apontam para um clima mais seco e quente até o fim do século. A exemplo, o DF que apresentou alterações no clima nos últimos 50 anos, confirmando as projeções climáticas com mais dias com umidade relativa abaixo de 30%, o aumento de 2,1 graus na temperatura máxima e crescimento desordenado de 90% da população urbana. Dentro das estratégias de mitigação das ilhas de calor, temos as fachadas e paredes verdes, telhados e pavimentos frios. Para fachadas verdes, temos a exemplo Singapura, que houve redução máxima de temperatura de quase 10 K, e a cidade de Hong Kong, com diminuição de 8,4 K. Em Brasília, o uso de vegetação nativa também trouxe benefício para a temperatura ambiente. Nos telhados frios, a utilização de tintas e mais camadas de revestimento auxiliam na absorção da radiação NIR, que é a refletância do infravermelho próximo, mesmo que os olhos humanos não sejam sensíveis a ela. Por fim, com o avanço da tecnologia, desenvolveu-se materiais de pavimentação frios de alta refletância solar. Exemplo disso está a pavimentação com gramíneas e os materiais porosos para controlar as enchentes nas cidades de Singapura e Osaka. Para a aplicação dos conhecimentos adquiridos, levantamos por meio de drone o recorte urbano de 500 por 500 metros no bairro do Noroeste. Após o levantamento, houve a simulação das informações levantadas na ferramenta EnvMat e criação gráfica de mapas pela extensão Leonardo. O recorte de análise abrange edifício de uso residencial, comercial e o Parque Burle Marx, com o uso de materiais cerâmicos e vidro e a orientação de oeste a norte, contrariando princípios bioclimáticos que prejudicam o conforto térmico. Para as edificações, nós temos o uso de vidro espelhado com pastilhas de granito de diversas cores que influenciaram na difusão da absorção da radiação solar. Outro ponto está no fluxo de carros das principais avenidas e nos estacionamentos rotativos próximos à área comercial.
Este movimento causa aquecimento tanto no atrito do pneu como na emissividade do material metálico dos carros. Como resultado, as análises de superfície demonstram que a temperatura próxima às edificações está entre 20 a 36 graus. Podemos chegar à máxima de 41,7 graus na pavimentação asfáltica. Apesar de haver espaços verdes entre as edificações, não há registro de queda na temperatura e parte disso se dá pela escolha majoritária de vegetação rasteira. O diagnóstico se repete para as temperaturas de ar com máximas de 25 graus e pontos quentes de 26 graus na extensão asfáltica, sendo alterada somente às 23 horas, onde foi observada a diferença entre o Parque Burle Marx e as construções. Como conclusão do estudo, afirmou-se que o Noroeste surgiu com a proposta de replicar o modelo das superquadras de Brasília dentro de uma visão sustentável, o que gerou especulação imobiliária e influenciou na escolha dos materiais de fachada, além do descompromisso com a orientação solar em um ambiente verticalizado, por fim, se tornando o setor com maior porcentagem de solo exposto. Para combater este aumento de temperatura, houve o crescimento de meios alternativos de controle de temperatura, como o ar-condicionado, que prejudicaram ainda mais o aumento das temperaturas, gravando doenças respiratórias e favorecendo o estresse térmico, que prejudica diretamente todas as faixas etárias. Por fim, os resultados das simulações, em sua maioria, apresentaram temperatura superior nas regiões construídas em comparação às regiões com maior vegetação. Por isso, como principal ponto de adequação, seria a inclusão de estudos para nova vegetação com sombreamento e absorção de calor, e a troca do material de pavimentação por cores claras para as avenidas e calçadas, locais que apresentaram maiores temperaturas. Agradeço a atenção de todos e muito obrigada.